Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do programa Rede de Saberes do Polo UAB. Eu me chamo Andréa Prado e coordeno o programa Rede de Saberes juntamente com as minhas colegas e com o meu colega. A saber, Maria Eugênia Ferreira Pinto Durier, Ana Lúcia Viana Meister, Luciana Prado e o meu amigo e colega Ailor Delambre Jaques Dias. Hoje nós teremos uma temática muito interessante, intitulada Educação Matemática na Perspectiva Inclusiva, um caminho possível. Lembrando a todos vocês que nós estamos na penúltima live dessa jornada. No dia 27, quinta-feira que vem, será a última. Mas, se vocês bem viram aqui, nosso vídeo, está aberta a nova jornada de lives. As jornadas para o ano de 2021 foram organizadas bimestralmente. Então, a nova jornada começa no dia 1º/6 e vai até dia 15/7. Também com temáticas diversificadas, como foram essas jornadas que se passaram até agora. Para vocês se inscreverem, tem aí no link, aqui na descrição, o link que leva vocês à inscrição, tá? Pode ser feito tanto pelo celular como pelo notebook. Algumas pessoas aqui do chat já estão mencionando que se inscreveram. Isso é uma alegria muito grande para nós. A equipe Polo pede a gentileza a todos vocês que repassem a divulgação, o link de acesso à inscrição para os seus contatos. Assim a gente atinge o maior número de pessoas. O objetivo do programa Rede de Saberes, para quem ainda não sabe, é a socialização de relatos de experiência docentes e não docentes, e também a socialização de pesquisas, de especialização, mestrado e doutorado, para os profissionais vinculados à rede municipal de Florianópolis e também às outras redes. É sempre uma alegria muito grande tê-los todos aqui conosco, nesses encontros de muito aprendizado. E que a gente consiga seguir com esses encontros até o final do ano. Então, por isso que a gente pede a divulgação. Quanto mais pessoas profissionais nós conseguirmos alcançar, melhor fica o nosso programa. Tá? Agora, com vocês, na noite de hoje, Carla Pérez Souza e Rosângela Kittel. Sejam muito bem-vindas, Carla e Rosângela. É uma alegria tê-las aqui conosco. Se vocês puderem colocá-las aí, muito boa noite. Lembrando que essas duas profissionais maravilhosas aqui já estiveram conosco em outras edições do Rede de Saberes. Em 2019, em 2020, agora 2021. Hoje nós temos as duas aqui falando de um relato de experiência realizado no ano passado, em 2020, a respeito do ensino de matemática de modo remoto, né, na perspectiva aí do desenho universal de aprendizagem. Hoje a gente vai aprender um pouquinho, então, com elas sobre isso. Nesse momento eu faço a leitura do mini currículo da Carla e depois da Rosângela. A Carla é licenciada em matemática pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, não, de Rio Grande, especialista em educação inclusiva pela Universidade Castelo Branco, mestre em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atuando na EBIAS e na Luiz Cândido da Luz. Também atua na Rede Estadual de Ensino no Instituto Estadual de Educação e é membro da Comissão Permanente de Feiras de Matemática. A Rosângela Kittel é professora de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, com múltiplas experiências no campo educacional de políticas públicas. Meninas, é uma alegria imensa tê-las aqui, vocês sabem disso. Profissionais aí de altíssimo valor, muito competentes, muito dedicados no que fazem, são realmente referências para nós nas duas áreas, como eu mencionei ali, né, no convite, tanto na área de matemática como educação inclusiva. Então, eu passo a palavra para vocês, lembrando que quem
fará a mediação do chat são as duas ministrantes. Então, hoje não teremos a Elor, não teremos Ana Lúcia. Eles ficarão aqui como telespectadores, como todos vocês aqui, como todos nós, tá? Passo a palavra para as duas, um beijo no coração e ficamos aqui no apoio técnico. Até depois para, né, 20h30 para as palavras finais. Fiquem à vontade, meninas. Então, boa noite a todos e a todas e a todes, né? Estamos aqui juntas, eu e a Rosângela, né, Rose? Nós temos uma apresentação, acho que a professora Maria Eugênia que vai estar nos apoiando, né? Então, não sei, acho que a gente já poderia começar colocando, né? Falar um pouquinho que eu recebi, então, esse convite para falar sobre educação matemática, né, nos anos finais, e quando recebi, então, a Andréia entrou em contato comigo, eu penso que nesse momento não há, né, dentro do que a gente vem trabalhando desde 2020, como falar em educação matemática no contexto em que eu atuo na EBIAS, que é o foco do trabalho que eu vou falar aqui hoje com vocês, né, sem contar com a professora Rosângela, né, porque nós estamos vivenciando esse tempo, né, nós já tínhamos a proposta do trabalho colaborativo, mas durante a pandemia esse trabalho se evidenciou ainda mais, né, a necessidade cada vez maior de estarmos juntos, né, pensando. Então, essa parceria entre os professores que trabalham a matemática na escola, que é o grupo que eu represento, né, e também os professores que nós temos da educação especial, os professores auxiliares, né, e os demais profissionais da escola que hoje trabalhamos todos juntos pensando na educação matemática. Nós temos um grupo da educação matemática, né, e o que a gente traz aqui é uma discussão mesmo, né, de um caminhar, por isso que a gente falou de um caminho possível, um caminhar que a gente vem fazendo, né, e com essa perspectiva inclusiva, que é a proposta que nós temos de escola. Pode passar, Maria Eugênia, só o primeiro slide logo após esse. Então, essa noite nós dividimos em 3 momentos, né, Rô? E no primeiro momento a gente vai falar um pouquinho da proposta pedagógica da EBIAS, porque o nosso trabalho em todos os componentes curriculares, toda a nossa organização, né, dentro da escola, tem sempre como norte o que nós temos previstos como proposta de escola, né, no nosso PPP. Né? Nós temos princípios que norteiam nossas escolhas teórico-metodológicas e a maneira que nós vamos nos relacionar também, né? Nós temos isso, né, já que vem sendo desenhado ao longo dos anos na nossa proposta de escola, né? Então a gente é influenciado diretamente por isso. Também vamos falar um pouquinho sobre os grupos de trabalho colaborativo, então, que nós tivemos que adequar uma proposta que nós já tínhamos antes da pandemia para o momento da pandemia. Então, a gente vai falar um pouquinho de como isso ocorreu, né, dentro da escola, como é que como é que se organiza, qual é o papel dos diferentes sujeitos dentro desses grupos, né, e a partir disso, que é a nossa base de trabalho, como que a matemática se desenvolveu. Então, eu vou falar um pouquinho da proposta de educação matemática desde o ano passado. Vamos começar em 2020, mas vamos terminar no que a gente conseguiu fazer agora já em 2021, porque evoluiu, né, e a gente gostaria de mostrar essa evolução e a interlocução que vem cada vez acontecendo mais com os projetos da escola. Eu acho que é isso. Vou passar a palavra para a Rô, que ela que vai agora contar um pouquinho mais para vocês. Gente, boa noite. É sempre um prazer, né, poder estar aqui compondo essa equipe no Rede de Saberes. O que a gente traz hoje, a Carla e eu, é um recorte de uma história que é feita por muitas mãos e há muito tempo, né? Só para dar um exemplo, temos aqui conosco Daiele Altaus, eu estava olhando aqui nos comentários, que há 10 anos atrás trabalhou na EBIAS, daí ela... A Daiele, né, que deixou marcas muito importantes para nós, foi nossa professora de Libras, e a gente começou naquela época, 10 anos atrás, implementando um projeto que tinha como base teórica, por exemplo, o desenho universal. Então, veja que caminhada. E trazendo aqui para o tempo mais recente, a nossa saudosa, querida, né, e amada colega Najara Zimmermann, que também está conosco,
E sempre estará, né? Como o Daiele, que passou há 10 anos atrás, Narjara, que esteve conosco há 3 anos atrás, e assim como os nossos estudantes, a gente diz que vocês sempre serão EBIAs, né? Sempre, porque a EBIAS é feita dessas múltiplas, né, pessoas que passam e que deixam suas marcas e que são sempre lembradas, valorizadas, né, e referenciadas. Então, é assim que eu quero começar saudando vocês, né, e dizer que essa é uma escola que ela preza muito pelo respeito a todas as pessoas que compõem essa comunidade escolar, pais, estudantes e professores. Pode passar, Maria Eugênia. A Márcia João também aí, que é da CERT, olha só, isso mesmo, é essa grande rede que a gente vai tecendo em termos de relacionamento e que a gente vai apurando essas práticas, essas narrativas docentes. Bom, para isso, eu tenho que trazer aqui a missão da nossa escola. A EBIAS, ela busca sempre mobilizar então, todos esses segmentos escolares, pais, estudantes, né, professores, no processo de ensino-aprendizagem, por meio de práticas educacionais inovadoras, para que dessa forma, então, a gente consolide uma educação colaborativa, ética e cidadã. Essa é a nossa missão. Pode passar, Maria Eugênia, e junto com a nossa visão, que compõe esse esteio que deve orientar as nossas práticas, que é de ser uma escola reconhecida por sua gestão compartilhada e referência em práticas educacionais inovadoras. Vocês vão notar, no decorrer da nossa apresentação, que essas duas referências, elas estão sempre permeando as nossas decisões e as nossas práticas, porque a gente se pergunta, como que a gente vai envolver esse segmento? Como que nós vamos, né, levar essas questões de maneira compartilhada, fazendo com que o sentimento de pertença possa nos guiar enquanto comunidade escolar. Então, é dessa forma que a gente vem sempre trabalhando e fazendo disso uma marca da EBIAS, né? A nossa missão e a nossa visão. Pode passar. Bom, eu quero chamar atenção para essa questão aqui, porque isso está no nosso projeto político-pedagógico. E é muito importante que assim ele seja, né, que ele seja registrado dessa maneira, que as ações que a gente implementa na rotina escolar, elas estejam lá registradas no projeto político-pedagógico. E esses são os 3 princípios que orientam a organização curricular da escola. Inclusão. Quando a gente fala disso, a gente entende que incluir é ir ao encontro da necessidade do outro. Para que eu possa ir ao encontro da necessidade do outro, eu preciso olhar para esse outro, entender as diferenças que caracterizam esse outro e, principalmente, atender, né, as necessidades desse outro em termos de acesso ao conhecimento. Aí nós temos o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem, entendido aqui como um princípio ético da ação docente, porque ele orienta a remoção de barreiras nesse processo de ensino-aprendizagem ao compreender as diferenças dos estudantes e antecipar as suas necessidades. Para finalizar, o trabalho colaborativo, que é dividir, né, a responsabilidade de planejar, de instruir e avaliar. É dessa forma que a gente vai compor, então, a rede de apoio à docência inclusiva, porque atender a esses estudantes, considerando essas diferenças, é uma pauta de toda a comunidade escolar e ela não pode ser entendida como um trabalho pedagógico que o professor vai dar conta sozinho, porque não vai. A gente precisa estabelecer essa rede, fomentar, né, e fortificar essa rede de apoio à docência inclusiva. Então, esses são os princípios que orientam a organização escolar da EBIAS. Pode passar, Maria Eugênia. Aqui nós começamos, então, explicando como que a nossa escola, ela passou a se organizar nesse trabalho remoto, né, no ensino remoto. A gente chama de GTC os grupos de trabalho colaborativo. Lembrando lá que o trabalho colaborativo pressupõe isso. Dividir essa responsabilidade, planejar, instruir é mesmo assim, ó, como você vai
oferecer aquele conteúdo, quais são as formas que você vai apresentar para o seu estudante, né? E a questão da avaliação é como você vai receber, como que você vai orientar para que ele faça essa devolutiva em termos de entendimento daquele conhecimento. Então, nós começamos organizando, no ano passado, quando entramos em trabalho remoto, grupos de trabalho colaborativo. E esses grupos, pode passar, Maria Eugênia, eles têm uma composição. Pode passar, Maria Eugênia. Isso. Então, a escola ela foi toda organizada dessa maneira, com grupos de trabalho colaborativo. Cada GTC, ele é composto por um membro do FACE, que é um Fórum de Articulação e Coordenação Escolar, que faz a gestão compartilhada. Esse fórum, ele é permanente, nós nos reunimos semanalmente, sistematicamente, toda semana, e a gente pode ser chamado pela diretora, né, se houver a necessidade de uma reunião extraordinária. E nós temos um caráter, então, consultivo e deliberativo. E ele reúne pessoas da escola que representam os diferentes setores e áreas da escola. Então, ali nós temos a equipe pedagógica, sob, claro, sempre coordenação da direção escolar, temos a educação especial representada, temos grupos de professores representados, laboratório de informática, sala informatizada, laboratório de ciências, os projetos especiais da escola, são esses que compõem o Fórum de Articulação e Coordenação Escolar, que faz a gestão compartilhada da escola. Então, para a composição do GTC, nós temos um membro do FACE. Esse membro do FACE, ele faz a coordenação do grupo, e a gente chama ele de profissional de apoio ao planejamento, porque ele é o responsável por coordenar. Compõe, então, esse GTC. Também compõe o professor que atua naquele ano ou naquela área. Então, a gente vai ter um GTC, por exemplo, de matemática, que é o que a gente está trazendo aqui. Então, vai reunir os professores de matemática. Temos o GTC de linguagens, o GTC de história e geografia, e o GTC de anos iniciais, classe de alfabetização, de educação integral, enfim, é dessa maneira que a escola está organizada para que o planejamento possa acontecer de maneira colaborativa e reunindo essa multiplicidade de profissionais. Compõe ainda o GTC um professor que atua na educação especial. Na EBIAS, nós temos uma sala de recursos multifuncional, onde temos 2 professoras de educação especial e onde temos também professores auxiliares. Nós, então, somos os profissionais, somos os professores que atuam na educação especial. Cada GTC vai contar com pelo menos um profissional que trabalha na educação especial. E ainda o professor auxiliar de ensino. Vejam, esse é o desenho, né, que vai modular, que vai orientar, então, o planejamento colaborativo e formar essa rede de apoio à docência inclusiva. Pode passar, Maria Eugênia? Como que a gente operacionaliza isso? Assim que eu terminar essa explicação, gente, vocês podem fazer perguntas, né? Isso é importante, porque talvez, assim, para nós, isso já está tão incorporado, né, Carla, que talvez a gente não fale o óbvio e fique em questões de dúvidas com relação a isso. Então, a gente está acompanhando aqui o chat, a gente vai destacar perguntas de vocês e já responde, né, entendendo que pergunta velha perde a graça. Então, não entendi isso, Rosângela, como é que funcionou? Eu não entendi como é que vocês se organizaram. Pode perguntar aí que a gente está aqui atenta para responder. Como que a gente operacionaliza, então? As nossas reuniões, elas são semanais. Nos reunimos, existem horários fixos, né? Para cada GTC se encontrar. O que a gente faz nesse momento? Primeiramente, é poder servir também de apoio para o colega, né? Porque a gente vive um tempo diferente, as nossas demandas, elas mudaram de maneira bastante significativa, e o ano passado, principalmente, nós tivemos imputada a necessidade de aprendizados muito diferentes do que a gente estava acostumado na nossa rotina escolar. Então, esse apoio entre nós, ele foi fundamental. Por exemplo, a Carla
ela logo desenvolveu, e até pela experiência pregressa dela, né, da UDESC, ela já tinha competências em design instrucional, em elaboração de sites. Então, ela é a nossa mentora nesse sentido. Ela faz formação com a gente, enquanto escola, nos ensinando isso. O professor que tem mais habilidade, no stream, ano passado foi o nosso professor de matemática, o Guilherme assumia isso, explicava, né, nos orientava. Uma outra professora Simone, lá dos anos iniciais, pesquisando, se apropriou do Padlet, que é como se fosse um mural digital. Então, ela trouxe aquilo, explicou, né, nos animou para o uso daquela ferramenta. A professora Rosalda, que eu vi que estava conosco também nessa noite aqui, tem na sua família pessoas que trabalham com gravação, né, com dicas de cenário, com formas de deixar mais aprazível as apresentações, também trouxe esses elementos. Enfim, a gente vai aproveitando, né, nesses encontros, as habilidades, a gente vai dividindo competências, a gente vai se instruindo entre nós, né, se animando entre nós. Isso é muito importante. Então, tem esse cuidado também com essa dimensão da pessoalidade e da profissionalidade. Porque vai ter aquele colega que vai dizer, gente, eu não tenho habilidade nenhuma. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Descobrir como que ele vai poder colaborar com aquele grupo, porque óbvio que ele tem alguma coisa para colaborar. Então, você vai cuidar dos comentários lá no chat, você vai tomar nota, você vai destacar o que é importante, ou então você vai fazer o arquivo, né, dos registros, você vai separar isso por turmas, enfim. Cabe a esse profissional de apoio ao planejamento, que coordena esse GTC, identificar quais são, né, as competências de cada um, e poder atribuir atividades para fazer com que ele participe desse grupo. Da mesma forma, fazer com que esse papel circule. É isso que se faz, por exemplo, na elaboração dos registros. A cada encontro é destacado um membro do GTC para que ele faça o registro, e esse registro é circular, não é sempre a mesma pessoa que faz. Isso é bem importante, né? E nós temos também o segundo, né, que a gente chama de co-coordenador. É sempre bom ter isso. O coordenador não pode participar hoje, quem que vai assumir? Então, a gente divide, a gente faz essa partilha também na organização do trabalho, entendendo que ali a gente precisa sempre fortalecer a participação de todos e todas nessa organização. Outra questão importante que a gente desenvolve é o trabalho da inclusão, né? Como premissa mesmo que já foi colocado. Então, na hora que está participando, por exemplo, o profissional da educação especial, acho que isso é bem interessante a gente colocar. O serviço da educação especial, nesse grupo, ele vai ter um destaque, um desenho diferenciado, um pouco diferenciado do restante do grupo, porque ele vai ficar mais atento às questões relacionadas ao público da educação especial, entretanto, não se restringe a isso. Veja, a gente refuta essa ideia, né, trabalha no sentido de que não vai ter uma atividade, aspas, adaptada, mas a gente vai desenvolver atividades adequadas ao maior número de estudantes possível. Por isso que o desenho universal entra como princípio que a gente fala a seguir. Outra que é, então, para quem a gente está planejando. Quando a gente faz o planejamento, a gente se pergunta exatamente isso. Vai atender a quem? Está ótimo o planejamento, a gente acha que ele está adequado, pois agora vamos perguntar, e atende ao João, atende a Maria, atende ao Pedrinho? Para quem que ele está sendo feito? Eu estou considerando essas diferenças? Essa é uma pergunta importante. Então, o professor da educação especial que compõe esse GTC, ele tem que ficar ainda mais atento a isso, para que aquelas atividades possam ser apresentadas com uma variabilidade que atenda o maior número possível de estudantes. Isso é bem, bem importante, muito importante. E depois, finalmente, a gente tem a definição coletiva da proposta, que é o que faremos e como faremos, né? Então, cada um participa, colabora e assume uma parte dessa construção coletiva, de maneira que as atividades não sejam fragmentadas. Para isso,
existe sempre a necessidade da gente trabalhar de forma conceitual, porque não dá para ficar restrito a atividades. E aí a questão do conceito entra como premissa fundamental, porque eu preciso entender qual o conceito que eu quero desenvolver naquela área, naquela disciplina, e então poder eleger ferramentas, estratégias, né, e inclusive conteúdos que alcancem aquele conceito, mas não ficar restrito às atividades. Pode passar, Maria Eugênia? Bom, e agora, então, acho que esse é o nosso maior referencial, assim, né? Que é o DUA, né, Carla? Para ele ir compondo toda essa história, essa nossa trajetória, para poder realmente ser uma proposta inclusiva, que é ir ao encontro, então, da necessidade do outro. Acho que está tranquilo, todo mundo, não tem perguntas aqui, né? A Simone está aí também, a Eliane. Não vi perguntas. Mas, assim, eu acho que agora, pessoal, dessas coisas que foram tratadas até agora, eu vou falar um pouquinho do desenho universal, o que compõe essa teoria, né? E que, claro, que fazendo toda essa aproximação com o que a gente quer, que é o trabalho pedagógico dentro da escola. Se surgirem dúvidas, então vocês podem lançar no chat, que a gente dá uma paradinha logo depois disso, né, Rô, para falar, para esclarecer. Então, já fiz isso algumas vezes, né, a Rosângela também, da gente tentar explicar um pouco de como a nossa escola ela faz, então, a opção desse princípio, né, o desenho universal, ele vem, então, como uma teoria que embasa muitas escolhas, né, e discussões, mas é importante entender que quando a gente se propõe a tentar, né, atingir a inclusão, né, dos estudantes, a gente tem que ter certas bases que vão nos encaminhar para escolhas, né, metodológicas, né, escolhas de organização do ambiente, né, escolhas curriculares mesmo, de organização curricular como um todo, para conseguir alcançar, então, a proposta inclusiva. Né, nós sabemos que há necessidade de muitas modificações, né, de contextos algumas vezes já cristalizados, para a gente conseguir avançar nessa busca, né. E o desenho universal, ele vem, então, como um parâmetro, né, importante. E dentro dos GTCs, ele atinge uma importância maior ainda, porque é o que gera as perguntas quando a gente está elaborando o material, né? É o que gera. Quando você pensa assim na proposta, mas ele está atendendo, né, ao que está prevendo a nossa diretriz da escola, né, que é o desenho universal. Então, o desenho universal, ele basicamente é dividido em 3 dimensões, vamos colocar assim, né? Uma, né, que chama-se, que a gente coloca como modos múltiplos de apresentação, ele vem nos desafiar a não restringir o conceito a um único modo de ser oferecido ao estudante, entendendo que as pessoas compreendem de diferentes maneiras o mesmo conceito, o mesmo conhecimento, né? Então, os modos múltiplos de apresentação, dentro desse contexto que a gente vai mostrar aqui hoje, que é o do trabalho não presencial, que é o que a gente fez nesses últimos, aí, né, no ano passado e parte desse ano, o que acontece? Ele não é só recursos, então a gente tem 2 coisas bem importantes aí que dentro da matemática fica muito claro para nós. Primeiro o que aquele conceito, né, matemático envolve e que diferentes maneiras eu posso representá-lo, eu posso apresentar, eu posso dar sentido para aquele conceito, né? O que compõe aquele conceito? Então, são diferentes modos de apresentar. Então, tu não apresenta para a criança de uma maneira só, né, para o teu estudante de uma maneira só. Que outros recursos e elementos eu posso colocar aqui que também auxiliam na compreensão conceitual, né? Além disso, a gente também tem, nesse momento, a possibilidade de pensar em diferentes modos de apresentação em relação à utilização de recursos mesmo, né? Então, será que apenas um texto seria suficiente, atingiria a todos os estudantes, né? E o estudante que não está alfabetizado? Né? E o estudante que não lê ainda?
Que recurso seria oferecido para ele também? E aí, esse momento em que a gente começa a fazer essas perguntas, né, que o desenho universal nos provoca, é que começa a mostrar a necessidade da gente, esse trabalho colaborativo ganhar uma potência, porque nós precisamos ter contribuições diversas, né, para poder alcançar uma multiplicidade de possibilidades. Depois a gente vai falar um pouquinho de como foi o trabalho, para vocês verem o que a gente conseguiu fazer, né. E além disso, quando ele fala em modos múltiplos de resposta, ele também nos provoca a entender o que nos diz que a criança aprendeu, né? Que tipo de resposta é aceitável para eu poder definir se ela entendeu o conceito ou não. E isso, gente, vou falar, claro, né? Estou falando muito do âmbito da educação matemática, que é o meu lugar de fala, né? Isso, para nós, né, significa compreender que um conceito ele pode ser expresso de muitas maneiras, né? Uma criança que não escreve, ela não vai entender o que significa uma divisão. Isso é um desafio, porque o professor de matemática, parece que se a criança não fizer o algoritmo da divisão, ele não entendeu divisão. E não é isso. O algoritmo ele é uma dimensão do conhecimento matemático, que é a parte da formalização, muito importante. Mas tem também o significado da divisão. Se ele é uma criança que não está alfabetizada, mas ele consegue realizar divisões usando materiais, né, utilizando outros recursos, explicando como ele fez para dividir, que é o recurso, né, do texto oral, não vale? E aí começa o desafio, né, nosso de também aceitar múltiplas respostas dos estudantes. Então, não é somente aquilo que ele escreve que vale. O conhecimento, ele vai muito além disso, né? Carla, fala, prof. Eu lembrei agora, acho que é bacana a gente dar alguns exemplos, né? Sim. Nós temos um estudante que ele é autista e ele está no 9º ano e ele não escreve ainda, né? Mas ele tem um verbal maravilhoso e a gente sempre trabalhou com ele a questão gravada mesmo, ele sempre gravou. E o professor auxiliar, claro que existe também a necessidade de texto escrito, na escola, a vida tem disso. Então, o professor auxiliar da educação especial, ele foi apresentado como essa possibilidade do escriba. Olha, tem algum tempo que você vai precisar entregar escrito. Então, você chama o seu escriba, né? E ele achou isso fantástico. Eventualmente, então, ele entra com essa ferramenta que é ditar para o professor auxiliar da educação especial aquele texto como resposta. Mas o uso do WhatsApp como gravador para dar as respostas, né? O uso de vídeos, isso a gente sempre fez dentro da escola. Ele está conosco desde o 1º ano. E foi um menino que recebeu destaque na feira de matemática, né, Carla? Foi. Esse menino autista que não faz registro gráfico. Só para lembrar, só para ilustrar. E isso é muito importante, porque a gente está falando de um conhecimento, né? E é claro que dentro desse conhecimento matemático, nós temos, por exemplo, conhecimento operatório, né? Que é do pensamento que é sobre as operações, né? Ele não se esgota num registro escrito, né? Tem crianças que, por exemplo, colocam o código todo ali, né? Vamos dizer assim, um código, tipo a tabuada, escreve a tabuada. Mas ele não entende muitas vezes o que aquilo significa, ele não consegue realizar uma operação de multiplicação porque não entendeu o raciocínio envolvido nessa operação. Então, a gente tem que entender que o conhecimento ele tem várias dimensões, e o desenho universal nos provoca a pensar nisso, enquanto professor de matemática, né? Primeiro entender o que esse estudante consegue, e aí a gente trabalha com as potencialidades, e não com as deficiências, que eu acho que isso é uma coisa fantástica da discussão, né? Primeiro você precisa entender os seus estudantes, primeiro você precisa entender o que eles conseguem fazer, né? Conhecer o perfil do grupo, né? E nós temos estudantes que não têm deficiência no grupo e que não sabem fazer também. Nós temos estudantes que não têm deficiência e que não conseguem, por exemplo, realizar determinados registros matemáticos. Porque ele tem dificuldade de aprendizagem, porque faltou, dentro do processo dele na escola, algo que não teve algum momento que ele não foi atingido.
pelo que estava sendo feito. E aí ele ficou com essa lacuna, né? E agora, o que eu faço? Eu desconsidero? Claro que eu tenho um trabalho a fazer por aí, né? Também. Como preencher essa lacuna? Como reconsiderar aquilo que ele não teve oportunidade, não teve acesso, não teve oportunidade? Mas esse estudante também não vai ser considerado? Então, são N possibilidades, né? Então, o desenho universal, ele provoca a gente nisso. Primeiro, pensar em modos múltiplos, tem a ver com o ensino, como que eu vou apresentar, como que eu vou possibilitar, que oportunidades de acesso ao conhecimento eu vou oferecer. O segundo tem a ver com que tipo de resposta é aceitável, e isso é bem importante, inclusive para avaliação, porque a partir da resposta do estudante que o professor consegue perceber aquilo que ele tem que retomar. Como que vai ser o replanejamento? Tem a ver com a resposta do estudante, né? Então, quando o estudante comete determinado equívoco ali nas suas respostas, significa que tem algo que ele não entendeu e que você precisa retomar, né? E muitas vezes tu descobre que não é com um, nem com dois, é com quase a turma inteira. Então, o professor de matemática tem que estar muito atento, de todas as áreas, né? Mas eu falo de matemática porque é a nossa proposta. Então, tá visitando o que as respostas, né? E as possibilidades de respostas, e tá replanejando, repensando o que a gente está trabalhando é fundamental quando a gente tem isso como base do trabalho, né? E a terceira dimensão, né, muito importante, que nós temos aqui, é o contexto, né, significativo, ou como promover o engajamento, que isso é uma fala recorrente, né, quando a gente fala dentro das salas de aula em geral, né? Eu costumo dizer que o maior desafio de um professor, né, de matemática ou de qualquer outra área hoje, nem é atender, né, a todos os estudantes, fazer um diagnóstico, perceber as dificuldades, as potencialidades, o que cada um consegue fazer, promover isso, nem é o mais difícil. O mais difícil, muitas vezes, quando a gente fala lá 8º ano, 9º ano, é que aquele estudante quer estar na tua sala, é querer estar na aula, participar do que tu está propondo. Isso é um grande desafio para os professores, porque ele tem 1000 outras coisas interessantes para fazer na rua, jogar bola, beijar na boca. Com a pandemia tudo isso mudou, né? Mas não era assim. Né? Eu sou professora de ensino médio também, né? Então, muitas vezes, o desafio do professor é como realizar uma aula que o estudante queira participar. E não só ficar te assistindo apático, copiando no caderno e nem sabe o que está se falando. Não é isso. Como que tu faz com que eles discutam, com eles participem, que eles venham com ideias novas, que eles proponham coisas? Como? Isso é um grande problema na educação, né? É promover o engajamento, que é uma dimensão do desenho universal também. Então, quando a gente pensa em engajamento, a gente precisa conhecer, de fato, nossos estudantes, né? A gente precisa preparar a aula para eles. E tem uma coisa que eu sempre falo, né, que até eu brinco, assim, que é a questão de preparar aula para cadeiras, né? Quando tu prepara aula para cadeiras, tu não quer saber que estudante tu tem. Tu prepara a mesma aula para todo mundo. Às vezes tu usa 2, 3, 4, 5 anos a mesma aula, os mesmos exemplos, a mesma explicação, porque tu desconsidera a subjetividade do outro, que é o grupo que está ali na tua frente. E fica bem complicado a gente pensar em inclusão, em educação inclusiva, quando a gente ignora a subjetividade do outro. Quando tu ignora o outro, né? Então, é necessário você entender a relação com matemática que essas pessoas têm, porque algumas pessoas sofreram questões com a matemática, que tem algumas pessoas que até odeiam a matemática, é uma coisa... Talvez tem outras áreas que também sofram isso, mas a matemática parece que qualquer lugar que se chega, sempre tem alguém que te diz que nunca aprendeu, que não sabe, que não gosta, que odeia, né? É uma coisa muito louca isso, inclusive, né? Existem vários estudos em educação matemática, o professor Biratan D'Ambrosio, que faleceu agora há poucos dias, discutia essa questão, né? Que é essa percepção de matemática, né? E então, quando você conhece os teus estudantes, sabe o foco de interesse deles, e está pensando em como engajá-los, começar por aí é fundamental, conhecer o estudante é fundamental para promover o engajamento, né? Então, a gente fala do contexto significativo, né? De contextos que o estudante sinta que pertence a ele também. Então, procurar metodologias que promovam isso também, né? Essa é
é a terceira dimensão, e algumas vezes ela passa despercebido, porque é muito mais simples pensar em como eu apresento, que respostas eu vou aceitar, né? Mas não é bem assim, né? Então, Carla, essa questão é bem importante. Fala, Rua. só para chamar a atenção aqui, eu acho que tu já contemplou, né? A Vivian coloca, foi humilhada em sala de aula, provavelmente porque, né, não acessava o conhecimento da maneira como o professor falava, explicava. Eu acho que dava para te retomar isso, porque eu tenho um exemplo que é muito pessoal, assim. Eu tive durante toda a minha educação matemática o mesmo professor, cidade de interior, né? E eu sempre peguei recuperação em matemática. E era tão interessante porque física também tinha matemática, e eu era uma das melhores alunas em física, porque aquele professor tinha um outro jeito de explicar. Então, isso é importante também. Então, eu queria que tu retomasse isso para a Vivian, e só para responder a Cristiane, sim, essa tríade que a Carla acabou de colocar, elas são princípios, né, do desenho universal para aprendizagem. Ele foi organizado, a gente pode dizer que ele é um encontro de áreas, né? Ele tem um conceito que nasce lá da arquitetura. Então, quando eu faço a menção que há 10 anos atrás, na IBIAS, se organizou a sinalização visual tátil do nosso bosque, ancorado já no conceito do desenho universal, é porque a gente consultava, a gente bebia da fonte da arquitetura, que era criar recursos e ferramentas, enfim, de maneira que o maior número possível de pessoas acessasse. Então, está todo mundo convidado, quando a gente puder ter a oportunidade de retornar aí ao presencial, minimamente, vocês podem visitar o nosso bosque, e ele tem ali condições de atender pessoas com deficiência intelectual, que vivem a experiência da cegueira, surdos, né, não alfabetizados, porque ele trabalha com pictogramas, trabalha com braille, trabalha com libras, ele tem acessibilidade arquitetônica. Então, lá 10 anos atrás, a gente já pensou a sinalização visual tátil desse bosque para explicar uma cadeia alimentar usando esses preceitos do desenho universal. Naquela época, nascia já nos Estados Unidos, surgiu lá, né, na mesma época que a gente trabalhava aqui no Brasil só com o conceito vinculado à arquitetura. Nos Estados Unidos, o Centro de Tecnologias Especiais e Aplicadas, acho que de Harvard, ele reuniu outras áreas, trouxe a neurociência, trouxe a psicologia, trouxe a pedagogia, e ele organiza, então, o desenho universal para a aprendizagem. Então, ele é um grande encontro de áreas. E esses princípios, Cristiane, que a Carla explicou, eles fazem parte, né, desses estudos. A referência bibliográfica você pode encontrar em CAST, C-A-S-T. Se você colocar www.cast.org, você vai achar esse material em inglês, é a fonte originária. Mas se você procurar a nossa querida colega Geisa Bock aqui da UDESC, né, ela fez o seu doutoramento todo, que foi o primeiro doutoramento aqui no sul do país, usando esse referencial, e ela nos entrega esse material, então, todo traduzido, mastigado, refletido, né? É a nossa referência aqui da UDESC. Isso é isso, Carla. Mas fica ali a Vivian ainda, né? Então, Vivian, na realidade a gente tem alguns problemas, né, com a visão de matemática, né? É a compreensão da natureza do conhecimento matemático que a gente discute, né? Então, a matemática, infelizmente, o acesso que a gente tem a ela com esse nome é na escola, né? Porque o conhecimento matemático e os processos envolvidos com o pensamento lógico matemático, ele está presente em várias situações do dia da gente, né? Inclusive das crianças bem pequenas, né? Uma criança reconhece signos, né? Quando ela consegue separar as coisas, quando ela consegue classificá-las, compará-las, ela está trabalhando com raciocínio lógico matemático e que dá suporte para a gente compreender depois a utilização de signos de representação numérico, geométrico, né, e outros que o homem criou, né. O problema é que, como isso, quando chega na escola, ele está muito deslocado e descolado da discussão da realidade, muitas vezes, as pessoas vivenciam essa sensação de que a matemática da escola não é a matemática da vida.
né? Isso é a discussão que a gente tem de muitos referenciais teóricos, né? Eu posso citar aqui Terezinha Nunes, posso citar a obra do próprio professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Citar a Katia Small fala um pouco sobre isso também, o professor... Ai, gente, nós temos tantos referenciais mas a nossa proposta curricular do município de Florianópolis, lá na matemática, que discute do 1º ao 9º ano, tem vários referenciais, e eles estão lá, né? Então, dá para encontrar todos os referenciais lá, né? A proposta da matemática eu auxiliei naquela escrita, né? Então, a gente tentou trazer esses referenciais que são importantes e caros para quem discute educação matemática, né? Dentro da educação matemática. E o problema é esse. Então, tem pessoas que saem da escola achando que matemática é número, e não é, né? Isso é um problema bem grave, né? Porque a matemática, ela está envolvida em diversas situações de percepção espacial, né? De compreensão de como as coisas se organizam, de como as coisas podem ser representadas. Isso não é número, né? Até quando você fala em medida, o número, ele é um detalhe, porque você consegue pegar um barbante sem medida nenhuma numérica e saber que a altura de um é maior que a altura do outro. Então, é uma questão de comparação, e é um conhecimento matemático, né? Só que o problema é que se atrela muito ao cálculo, e aí a pessoa sai com essa ideia de que matemática é o cálculo, é o algoritmo, e isso, gente, é bem problemático, porque quando a gente vai para pesquisas fora do Brasil, né, internacionais sobre isso, tem uma série de vídeos do YouTube que eu gosto muito, de português, né, que Isso é Matemática. Se pesquisar lá, é muito legal de ver esses vídeos, porque é um professor de matemática, né, que ele vai em vários contextos reais da arte, da agricultura, e discute que ali tem matemática, relações matemáticas em várias coisas. No Brasil, a gente está muito preso no cálculo ainda, no algoritmo e na escrita, e ignora o conceito. É isso que é uma questão complexa, né, que a gente precisa superar, né, aqui dentro. Mas faz parte, né. E aí é isso. E essas experiências desse deslocamento da matemática da vida, separação entre a matemática da vida e a matemática da escola, gera problemas. E um deles é essa sensação de que nunca aprendeu. Essa sensação, né, de que aquilo ali não faz sentido nenhum, por que eu estou aprendendo isso? É um castigo, é um sofrimento? E aí vem uma coisa que é muito triste, que é quando o nosso estudante tem essa criticidade em relação à matemática e aperta o professor, algumas vezes, o próprio professor, e eu não estou culpabilizando ele, não, porque eu faço parte desse grupo, nós nunca discutimos para que serve. Então, a gente não sabe dizer para o estudante para que serve também. E aí o professor não quer pergunta, porque pergunta ele não sabe a resposta, entende? E eu acho que uma vez eu vivenciei uma situação que eu disse assim para os alunos: gente, se não está entendendo, pergunta. E um aluno assim: pode perguntar mesmo? Aí, quando ele fez essa pergunta, eu me dei conta o que esse estudante já viveu, né? Um espaço onde as perguntas não poderiam acontecer. Mas por quê? Porque o professor é um ser mau, o professor de matemática? Não, gente. Tem a ver mesmo com a nossa formação, né? Muitas vezes a gente está dentro da própria faculdade, a gente discute cálculo vários semestres, não que a gente não tenha que ter cálculo, tá? Mas o que a gente vai ensinar na escola mesmo é como uma criança aprende frações. A gente não discute. A gente discute a fração no âmbito do cálculo, da matemática superior. E aí, como ensina frações? Que métodos que são possíveis? Que representações a gente pode estar explorando? Né? Como é que uma criança desenvolve esse pensamento? Às vezes não é discutido. E aí, quando, né, o professor Ubiratã D'Ambrosio dizia, né, que todo professor de matemática deveria saber pelo menos uma aplicação do conteúdo que está ensinando, ou de onde surgiu a história daquele conteúdo, para poder, quando o estudante fizer essa pergunta, para que serve isso na minha vida? Tu precisa saber dizer alguma coisa que não seja para passar de ano, né? Ou porque tu vai precisar lá no ensino médio, no Enem. Isso aí também é uma resposta inadmissível. Então, eu não sei se eu respondi, né, Rô, que tu me... Mas isso gera isso, né? A gente estava comentando hoje à tarde, eu contava para a Carla sobre o projeto que a gente desenvolveu há 10 anos atrás, né? E que a Jane participava também como professora da sala informatizada, da Yeri, que era a nossa professora de Libras, e eu tinha um laboratório de ciência, e nós tínhamos uma máxima que era aprendizagem em contextos reais
motivadores e significativos. A Daiele está aí, e a Diane, elas sabem que era isso, era a nossa máxima. E a Carla falou, Rô, isso aí é a terceira dimensão do DUA. Foi muito bacana, assim, né? Eu falei, nossa, é verdade, olha isso, né? Porque a gente buscava, naquela atividade, envolvendo esses 3 setores da escola, explorar o bosque. O bosque estava sendo inaugurado na Ibias naquela ocasião, 2011, a Marizilda, nossa diretora, e a gente queria inaugurar com uma grande ação, né, um trabalho docente que marcasse aquela inauguração. E daí nós fizemos uma frase que está lá hoje na sinalização, que diz, quem mora nesse bosque? E a gente entrava com os estudantes com essa provocação, para a gente descobrir quem que morava lá. E a gente não tinha resposta. Podia ser uma árvore, podia ser um bicho. A gente até achou que fosse ser árvores, porque havia muitas árvores, né? Mas eles foram descobrindo os bichinhos que moravam no bosque. E acabou que se formou uma cadeia alimentar com aquilo, né? A nossa bióloga organizou aquilo. E eles e nós nos mantivemos também muito motivados durante todo aquele processo, e nasceram outros tantos projetos daquilo, né? E aprendizagens, porque tinha significado. E eles levavam para casa, eles contavam em casa, e os pais se interessavam também. E daí vinham os irmãos de outras séries querendo participar também. A gente acabou fazendo um projeto maior ainda, que era os monitores ambientais, que eram estudantes de cada ano que se voluntariaram para aquilo e participaram, né? Fizeram formação dentro da escola para poder aprender a falar do bosque. Quer dizer, os próprios alunos, eles acabaram criando demandas para nós, professores, a partir da motivação e do interesse deles. Muito bacana, porque caiu essa ficha hoje, com a Carla dizendo, olha isso. Ela falou a frase, o termo esse, que é um monte de palavras, que é quase uma frase, né? Quando ela falou o termo, é isso. Aprendizagem em contextos reais, motivadores e significativos. Foi incrível mesmo. Porque se o estudante não tiver engajado, aquilo não fizer sentido para ele, não faz diferença tu ter modos múltiplos de apresentação, ele ter 1000 possibilidades de resposta, ele não está envolvido com o que está sendo realizado, né? E aí a inclusão acontece como? A inclusão no processo de ensino-aprendizagem, né, de qualquer aluno, se ele não está envolvido com aquilo, é muito complexo, assim. Fiquei bem feliz, ó, mais uma coisinha para a gente juntar aí para nossa... eu acho que isso ilustra, mais uma vez, a caminhada dessa escola, né? É uma trajetória que já vem de tempos e ela vem aos poucos envolvendo muitas pessoas. E a frase que vem a seguir, Lu, tu pode passar o slide aí, a próxima lâmina, que nós temos uma frase que é o nosso lema. A máxima da nossa escola. Ela traduz, né, Carla, muito isso, assim, ó, diferentes jeitos de ensinar ampliam o direito de aprender. Essa frase, ela nasceu na sala de recursos, mas ela não é da sala de recursos. Ela nasceu porque a gente começou um trabalho na sala de recursos, na sala multimeios, como chama aqui em Florianópolis, com planejamento colaborativo com aqueles professores que tinham, né, estudantes público da educação especial em suas classes. Esse era um recorte, em função mesmo das condições que a gente tinha de trabalho, e não podia contemplar toda a escola, e porque toda a escola não tinha, na verdade, o entendimento dessa necessidade, naquele tempo, né? Então, a gente começa a desenvolver esse trabalho, enquanto educação especial, fazendo o planejamento colaborativo com aquele professor que tinha na sua classe um estudante público da educação especial, mas trazendo os princípios do DUA para a conversa, né? E dizendo para esse professor, olha, a gente quer dividir contigo essa responsabilidade de planejar, a gente quer dividir contigo também a responsabilidade de instruir, de ir para a sala de aula quando tu achar necessário, de fazer junto, de confeccionar material. Teve ocasiões que a gente dividia a turma, um pedaço da turma ficava em sala com o professor, outro pedaço vinha lá para a sala multimeios, né? A gente fazia junto o trabalho pedagógico dentro daquele planejamento colaborativo e também avaliava junto. Algumas experiências
porque isso é uma parceria que depende dos dois lados. Então, aqueles professores que se sentiam mais à vontade, com mais intimidade, a gente tinha mais entrada ou menos entrada, porque quando a gente senta para fazer um planejamento colaborativo, tem um forte apelo formativo. A gente sempre fala isso, né, Carla? Porque não tem como você fazer um planejamento colaborativo se você não tiver uma concepção de deficiência que esteja ancorada no modelo social, por exemplo. Né? Se a gente percebe isso, nós na escola discutimos recorrentemente, se a gente percebe que o professor tem uma concepção de aprendizagem mais caricata, né, que acha que aquela criança ali não vai aprender, ou então se ela tem uma concepção de deficiência ligada ao modelo biomédico, acha que ele precisa de um professor especial, de um momento especial, às vezes de medicamento que se restringe a isso. Então, o nosso primeiro movimento é poder apresentar para esse professor outras possibilidades, que, como disse a Carla antes, a gente não vai trabalhar com limite, mas vai trabalhar com as possibilidades. E mostrar para ele que, se houverem os apoios adequados, essa criança, esse estudante, vai ter condições de acesso. E que, se a gente der também outras formas, permitir que ele tenha outras formas de expressar o que ele entendeu, a gente vai ter respostas incríveis, que não precisa ser armando, efetuando, né? Que ele pode falar sobre isso. Ou então, como mencionado antes ali, o menino autista, desenhar, né? Ele pode desenhar, ele pode contar para os seus colegas, os seus colegas escrevem. Então, esse é o apelo formativo que tem o GTC. E quando a gente fazia isso lá dentro, só dentro da sala de recursos, a gente foi percebendo esse potencial enorme que tinha esse trabalho. E aos poucos foi seduzindo a escola até o dia que a diretora, Regina, que está aí nos ouvindo também, falou, escuta aqui, por que esse negócio está só dentro da sala multimeios? Pois é, por quê? E os princípios foram elevados, então, ao PPP como guarda-chuva, como princípios orientadores de toda a escola. Eles foram tirados do texto, né, da educação especial e elevados a essa condição de princípios orientadores da organização curricular da escola. E quando a gente entra em trabalho remoto, aquilo pareceu tão natural, eu diria assim, né? Tipo, agora a gente pode fazer com todo mundo. Então, veja, eu quero principalmente dizer, né, aqui, porque nós somos um grupo docente, que cada ação nossa, ela nunca é pequena. Nunca é, sabe? Às vezes começa a fazer lá na tua sala de aula, chama o teu professor parceiro, aquele que quer fazer junto, e vai dando visibilidade para aquilo. Escreve, registra, porque a partir dessa visibilidade você cria credibilidade, o teu outro colega vai ver também, o teu diretor vai ver, a tua equipe pedagógica vai ver, e você pode transformar aquela atuação em política de escola, que foi o que a gente conseguiu fazer. Então, essa frase, ela traduz isso enquanto escola. Ela já recebeu agora um layout diferente, feito também por uma professora nossa, a professora Dayana, na escola. Então, ela está com uma cara já diferente, e ela é da escola EBIAS hoje, ela traduz o nosso trabalho, né? Diferentes jeitos de ensinar ampliam o direito de aprender. É com muita satisfação, né, que a gente se apresenta dessa forma. A nossa máxima, e é legal como ela resume mesmo, né, aquilo que a gente faz, porque quando a gente fala no DUA, quando a gente está planejando, né, o que nós vamos trabalhar com os estudantes, a gente pensa nisso, como diversificar, né, como variar isso, né, como é que a gente pode ampliar as possibilidades, que é os diferentes jeitos de ensinar. Então, não é um jeito só, e isso muda tudo, né, bem importante mesmo. Eu acho que a gente poderia falar agora, não sei se tirar alguma dúvida, tem um monte de falas ali, né, gente? Ou se a gente vai para a prática na matemática, lá, apresentar o que a gente conseguiu fazer, né? Que foi um grande desafio também. A Daiele trouxe uma coisa importante ali, né? Porque o DUA, ele é para... Ó, ela está em destaque, né? Ele não é só para o estudante, ele é para nós, professores, também, né? Quando a gente olha para esse professor, quando eu digo que os GTCs, os grupos de trabalho colaborativo, eles têm um forte apelo formativo, é para isso,
É por isso, né? A gente também precisa envolver esse professor nesse trabalho, precisa levar a gente, que eu digo, quem está coordenando esse trabalho, né, o grupo gestor, que tem essa responsabilidade de manter essa comunidade escolar motivada, né, envolvida. Então, o DUA é para toda a comunidade, para todos os segmentos da comunidade, né? Não, e até porque é muito difícil tu conseguir empreender uma mudança grande, porque a gente está falando aqui de mudança de organização, né, de muitas coisas dentro do processo ali, sozinho. Eu acho que isso é bem importante, né? Quando a gente pensa nisso, né? Como tem que ter um grupo. A gente estava falando mais cedo, eu e a Rô, sobre a própria ensino da matemática mesmo, né? Quando a gente pensa assim, puxa, mas eu sempre ensinei equação desse jeito. Eu nem sei outra, eu vou ter que elaborar, né? Mas tu tá dentro de um grupo que um outro professor diz assim, pô, mas eu já fiz usando uma balança feita em casa. E eu, opa, o que é isso? Aí ele te conta. Aí o outro diz, pô, mas eu conheço um joguinho lá da internet que é livre e que trabalha a equação também. E então aí a gente começa a ver que fica mais fácil ter diferentes jeitos de ensinar, né? Quando é colaborativo. A gente não é mais solitário, né? Isso é muito bom. Carla, eu acho que dá para ir por exemplo, né? Isso, vamos lá, então. Então tá. Porque a Então, gente vou falar tem um pouquinho. 25 minutos ainda. Então, vamos lá. Eu vou falar da prática, né, que a gente fez. Claro, eu quero que todos entendam que, primeiro, que no contexto de pandemia tem muitas coisas que no presencial a gente já tinha modos de fazer, todos do grupo, né? Modos de pensar e ensinar matemática e os outros componentes do grupo de trabalhar, e que nós, no ano de 2020, como todos que estão aqui, todos os professores que estão aqui, nós tivemos que nos reinventar, né? E com certeza há coisas a melhorar sempre nas nossas propostas, né? Então, quando a gente chamou lá de um caminho possível, né, Rô, foi uma possibilidade, não quer dizer que seja uma verdade, né, que nem uma receita, é isso que é bem importante sempre dizer, né, porque é uma responsabilidade de criar isso, né, não queremos, nós queremos mostrar uma coisa que a gente está conseguindo fazer, né, dentro do nosso contexto, né, lá. Então, pode passar o slide. Eu vou retomar com vocês um pouquinho sobre quem eram esses grupos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos grupos dos anos de 2020 e 2021. Importante mencionar que na nossa escola teve uma mudança drástica de um ano para o outro, né? Nós tínhamos um grupo em 2020 trabalhando na equipe de matemática, porque a gente separou, então, por áreas, né, de conhecimento. O GTC de matemática, ele é uma dessas áreas, e nós tínhamos, então, um grupo de profissionais, e nesse ano, eram 6 profissionais, e neste ano, no grupo de matemática, apenas 2 dos 6 são os mesmos do ano passado. Todos os outros são outros profissionais, né? Mas a coisa mais interessante avançou, que a chegada de novas pessoas sempre vai incrementar, sempre vai dar outros olhares, o que é maravilhoso, né? Para a gente avançar. Mas a coisa mais importante é que se manteve determinados princípios do trabalho ali na matemática, né? O grupo topou, assim, fazer continuidade de algumas coisas que deram certo. Então, essa coisa da escuta, do ouvir o outro, de estar aberto, de dar opinião, mas não escutar já pensando em como refutar, mas em escutar e pensando em como contribuir. Acolher. Eu não, assim, eu sempre digo que eu tenho sorte, porque desde o ano passado eu sou o PAP do grupo, né, porque eu faço parte da gestão da escola, no FACE, né, por conta da coordenação da educação integral, que eu hoje estou ajudando ali a gestão, né, então, mas eu também sou professora de matemática, no integral, atuo na sala com os alunos, e quando chega, então, nesses grupos, eu fui muito feliz, porque eu encontrei pessoas maravilhosas para trabalhar, né, ali nesses grupos, e os 2 grupos, é um prazer estar junto, gente. Isso é estar junto semanalmente com os pares, e a semana que por algum motivo não acontece, a gente sente falta,
é porque é bom estar junto, senão a gente fugiria do negócio, né? E é uma mudança muito grande, assim, então a gente quer deixar bem claro isso. Então, a gente tem uma reunião semanal, que é na quinta-feira, que é no dia da hora de atividade da matemática. A gente atrelou muitas coisas no início a coisas do presencial, porque nós pensávamos que a pandemia ia acabar lá antes do final do ano passado. E a gente começou, então, esse trabalho com esse formato mesmo. Em julho foi instituído a organização, e em agosto, efetivamente, né, que foi os primeiros resultados, assim. A gente faz uma publicação semanal de matemática, pensando em momentos de estudos que vá preencher o estudante ali, né, dentro do que se espera de uma carga horária de matemática, porque tem tudo isso que a gente tem que pensar também, né. Uma coisa importante que foi uma escolha no passado, é que a gente pensou, claro, né, era outro contexto 2020, mas nós resolvemos escolher um norte, um eixo, né, da matemática, que seria o nosso foco, como se fosse um projeto, assim, que você tem uma espinha dorsal, né, um foco, um tema, mas que a gente não se descolasse do resto da matemática que está previsto no currículo, né? Então, a gente tentou, nos 2 anos, né, nessas duas propostas, 2020 e 2021, ter um eixo que se articulasse muito bem com os outros conteúdos da matemática e nos possibilitasse não tirar do estudante a chance, a oportunidade de interagir com o que se espera em conteúdo de matemática, tá? Para o ano dele, né? E até para além, porque ir além nunca é o problema é ficar aquém, né? Então a gente sempre, é isso que a gente quer, oferecer, né? Se tu oferece mais e ele não usa tudo, ok. Agora, se tu oferece menos, e quem poderia usar mais fica sem, e aí eu me sinto culpada, né? E o meu grupo inteiro, acho que pensa da mesma forma, né? A gente criou um sistema que foi o site, né? Que é uma ferramenta do Google, que a gente tem lá dentro daquele pacote lá do Google, porque nós entendemos que era um lugar para a colocação dos materiais, que daria uma organização para os estudantes, que a gente sabe que tem também nos outros portais, né, mas ficaria restrito ao próprio grupo de estudantes, às suas famílias, e que se nós quiséssemos postar outras coisas particulares para eles, a gente poderia, porque não seria aberto para o mundo, entende? Porque tem coisas que são especificidades do próprio estudante, né, então a gente quis limitar em algumas coisas, e o site nos resolveu muito bem, isso, né, a gente ainda está aprendendo outros recursos, outras possibilidades dentro do site, que combinando com formulário, combinando com Padlet, combinando com outras possibilidades, que pode deixar o site ainda mais interessante, né, mas ainda estamos evoluindo. Eu vou falar um pouquinho da evolução da proposta, né, o que melhorou de um ano para o outro, e alguns resultados e materiais que a gente produziu para vocês verem como é que ficou. Pode passar. Vou começar pelo 2020 aí, para vocês entenderem. Então, nós éramos 6 professores. Desses 6 professores, nós tínhamos, então, ano passado, 3 professores de matemática da escola, né? E 3 professores que atuavam na educação especial, né? Então, nós tínhamos a professora Sala Multimês, a professora Rose, que, né, também, e tínhamos 2 professores auxiliares, assim, foi muito rico, né? Porque nós conseguíamos, dentro do grupo, pensar, inclusive, nas diferenças entre os estudantes, não só olhando para os estudantes que eram da educação especial e que esses professores auxiliares conheciam, mas conseguimos pensar que aquilo que muitas vezes a gente desenvolvia pensando num determinado estudante, ele favorecia, por exemplo, os alunos do 6º ano. Então, trazia conceitos que, de uma maneira que aquele aluno e os alunos do 6º ano, por exemplo, eram favorecidos com aqueles tipos de exemplos, aquele tipo de abordagem. Só que a gente tentava mapear. Tá, no 7º ele precisa avançar. Então, em relação à formalização, por exemplo, né, ou o uso da geometria, que são questões que estão previstas para o 7º ano. Então, a gente também oferecia esse conhecimento. E fazíamos isso permeando todos os anos. O que a gente percebeu? Isso é uma coisa muito legal, né, que depois eu quero mostrar para vocês. É que os estudantes que estavam no 6º conseguiam fazer elaborações muito semelhantes ao que se esperava para o 9º, algumas vezes. A gente percebeu isso quando a gente trabalhou, por exemplo, a representação das sentenças matemáticas e das equações. Eles conseguiam fazer equações do 6º ano com a representação mesmo, com o trabalho com operação inversa, que é coisas de 8º, de 9º, na álgebra. Mas por quê? Porque a aula era comum para todos, e a gente trazia uma variabilidade de exemplos
né, que possibilitava a compreensão do conceito e também dos modos de representação. E o que a gente esperava das respostas dos estudantes nas atividades do sexto? Que eles explorassem mais a ideia do conceito, que é o que se espera no sexto. Mas muitos vinham com a representação formal do oitavo, do nono. Porque a explicação estava clara, nós entendemos que seria isso, né? E também oportunizava os alunos, por exemplo, dos anos oitavo, nono, né? O nono ainda tinha uma atividade extra que nós fazíamos, que era o sextou, né? Com o nono ano, e que ainda tinha esses encontros dos professores fazendo atividades que poderiam auxiliar eles nesse currículo aí do final do ensino fundamental. Mas é interessante que os alunos de nono, que muitas vezes chegam com lacunas lá do sexto, do sétimo, do oitavo, e nós, da rede municipal, sabemos, porque muitas vezes isso também acontece, né, gente? Há alguns estudantes que não acompanham, às vezes, por determinados motivos, né, e estou falando mesmo de organização, né, que a gente acaba sabendo que vai chegar no nono e isso vai estourar. Quem é professor da rede sabe o que eu estou falando, né? A gente sabe que vai estourar lá no nono, que é quando ele vai se dar conta que agora, né, o que está faltando. Então, isso para nós foi muito interessante, porque a gente possibilitava esses estudantes reverem miudezas daquele conhecimento que são trabalhados lá no sexto, no sétimo, no oitavo, para chegar no nono. Então, era uma possibilidade de retomada em espiral, que é uma coisa que a gente luta para tentar fazer em sala de aula, e é extremamente difícil, né, por causa do tempo, que é aquela história de dar conta, né, que a gente fala. E a gente teve essa possibilidade. Principalmente porque, no primeiro momento, as atividades eram complementares. Tá? Então, como as atividades eram complementares, nós preparávamos algo para todos. Tinha esses diferentes níveis ali de possibilidade, mas todos poderiam fazer, né? Vocês vão ver que em 2021 a gente já mudou isso. A gente, apesar de tratar para todos, a gente divide as atividades que eles precisam dar devolutivas por anos, para poder tentar adequar ao currículo do ano, porque em 2021 não é mais atividade complementar, né? Então a gente tem uma mudança aí na proposta. Então nós escolhemos o eixo, né, do pensamento algébrico. Claro que a álgebra, dentro da nossa proposta curricular do município, né, ela aparece muito atrelada aos 2 últimos anos do ensino fundamental, né, mas sabemos todos, né, nós, que o pensamento algébrico, ele começa a se desenvolver desde o primeiro ano, porque o pensamento algébrico, ele está relacionado a essa percepção da regularidade das coisas, né, e como eu vou poder representar essa regularidade, perceber essa regularidade, né, então isso nos mostrou que a gente poderia trabalhar com os 4 anos, então o pensamento algébrico estaria adequado para os 4 anos, para fazer um trabalho único. E o pensamento algébrico também nos possibilitaria tratar de diferentes níveis de aprofundamento, né? Então, eu vou mostrar depois para vocês verem ali como é que ficou. Então, nós mapeamos o perfil dos estudantes a partir daquilo que nós conhecíamos, porque a gente começou 2020, então nós conhecíamos muitos dos estudantes, né? Digo que 2021 foi um pouco mais complexo, porque tem alunos novos, e aí a gente tem que conhecer, e começa a ficar um pouco mais difícil, aí a gente fez um trabalho inicial de conhecer os estudantes, em que eles tinham que nos contar suas experiências com matemática, e alguns estudantes não entenderam por que elas querem saber isso, mas na verdade é importante para nós. Se a gente não quer preparar aula para cadeiras, e sim para pessoas, a gente tem que saber quem são as pessoas. E no virtual, desde o início do ano, a gente teve que fazer, então, o início do trabalho dessa maneira, né? Então, a gente levantou o perfil dos estudantes e pensamos nessa variabilidade de modos de exploração dos conceitos dentro do pensamento algébrico. Esse foi o nosso foco. Então, a gente não trabalhou só álgebra. Quando a gente trabalhou o pensamento algébrico, a gente explorou geometria, medidas, números, né? Outros campos da matemática, outros eixos da matemática, de forma articulada com o pensamento algébrico. Foi essa a tentativa, tá? E a exploração tinha que ser significativa, óbvio, né? Então, a gente tentou trazer sempre muitos exemplos da vida real, coisas que eles poderiam observar dentro da casa deles, situações monetárias, situações que eles poderiam estar olhando objetos, a regularidade dos objetos, né, que explorar essa regularidade geométrica, né, trabalhando a regularidade geométrica, numérica, e a regularidade em situações problema, coisa que a gente, para poder resolver, precisa entender qual é a regularidade presente ali,
né? E aceitar a variabilidade de resposta. Uma coisa muito importante, assim, né? A gente tentou utilizar nessa metodologia, além do... Acho que pode ir entrando no site, Maria Eugênia, porque aí até abrir a gente já pode mostrar. A gente tentou explorar imagens, tá? Vídeos, texto escrito com descrição. Nós tínhamos um estudante cego ano passado no grupo, ele precisava de leitor de texto. Claro que a sala multimeios ainda nos apoiava, né? Nós temos a professora Marília, que fazia vídeos, né? E outros elementos ali para ajudar também, né? No acesso do estudante, mas nós nunca esquecíamos que ele estava, né, no grupo, né? Isso é bem importante, assim, né? E isso foi, então nós nos preocupávamos, assim, por exemplo, o texto, né? Todo vídeo nosso a gente faz uma transcrição para texto, inclusive para o espanhol, porque nós temos muitos alunos que só conhecem língua espanhola, né? Estão chegando no Brasil. E isso acabou nos remetendo à necessidade de ter texto, porque, né, o vídeo não tinha como, né? Era em português. E isso ajudou muito, porque daí, claro, nós tínhamos esse aluno cego que poderia estar usando leitor de tela. E aí vem um outro desafio, descrição das imagens, porque se tu trabalha com regularidade geométrica, tu tem que descrever as imagens que tem ali, gente, senão que sentido tem aquele texto, né? Então, foi um trabalho bem complexo, assim, mas ainda bem que nós tínhamos um grupo grande, né? Contamos com muitas pessoas que nós fazíamos o mesmo planejamento, tá? Então, eram 6 pessoas pensando no que ia ser o próximo passo do projeto, o que ia ser postado semana que vem. E aí a gente discutia e todo mundo colaborava com ideias e com essas produções para poder fazer. Pode descer um pouquinho. Carla, só um comentário. E a gente foi descobrindo coisas incríveis, assim. Quando a gente fazia uma adequação, né, de uma atividade, pensando no estudante cego, a gente foi colhendo impressões de outros estudantes que diziam: nossa, que legal, eu fiquei lendo a descrição da imagem e eu acabei vendo que eu não enxergava tudo isso, né? Então, a gente foi orientando também o aluno vidente a olhar para aquilo de uma outra forma. Foi muito interessante. Essa é a beleza dos princípios do desenho universal, porque você não faz uma adaptação de atividade para um estudante, você faz uma adequação de atividades para um maior número de estudantes. É ali que diferentes jeitos de ensinar ampliam o direito de aprender. Carla, só para dizer que são 8h20. Ah, né? O que eu vou fazer? É difícil, né, gente? Porque é profundo o trabalho. Tudo bem, vamos lá então. Então, nós tínhamos plantão de dúvidas, que era um dia na semana que o estudante podia entrar em contato com a gente pelo Meet, ficava ali aquele tempo à disposição, né? Contato pelo WhatsApp, que eles também tinham conosco, pode descer. E aí, como é que a gente foi compondo esse espaço? É um espaço, é uma sala de aula virtual, né, da matemática. Nós temos os vídeos que introduziram o pensamento algébrico, o professor Guilherme que fez, trazendo a história, foi muito legal. E aí, logo abaixo, tem ali aqueles botões azuis, são dos formulários que tinham perguntas. Nós optamos em produzir os próprios vídeos, sempre, e nós optamos em que as respostas dos estudantes seriam sempre discursivas, ou áudios, ou vídeos, ou algo em que ele se posicionasse, e não marcasse só um xizinho, né, porque nós queríamos entender o que ele entendeu, para poder replanejar e pensar continuidade. Esse momento aqui que está mostrando esses 2 vídeos, uma coisa bem interessante que aconteceu na comunidade. Nós temos um pai que é professor na UFSC de ciência lá no curso de ciência da computação, e ele tinha um livro publicado sobre regularidades e a álgebra, e ele fez uma entrevista, né, para nós, uma roda de conversa com os professores, dizendo da aplicação da matemática na ciência da computação, e nos falando também de quem tinha interesse em estudar essa área de conhecimento, se formar na área da informática ou da computação, que caminhos poderia tomar. Foi bem interessante. E ele chegou até, por conta própria, a fazer uma videoaula extra sobre a matemática e essa computação. Foi muito legal, assim, essa participação da comunidade, né? O professor João Bosco, né? Sobral, que é da UFSC. Foi uma roda de conversa mesmo, tá? Entre o grupo, assim, foi muito legal. Fizemos perguntas e ele nos contou várias coisas. Acho que a gente não consegue ouvir, né? Então, e esse material está no nosso, lá no
portal da prefeitura, né? Porque a matemática, tudo que a gente produziu, todos os vídeos estão lá. O site, ele é mais, ele tem além de tudo que tem lá, ainda alguns elementos de orientação só. Esses são os professores do grupo. Né? O professor Paulo, também trabalha na EJA, maravilhoso também, né? Eu com outro cabelo. O professor Gui, muito bom. A professora Simone, que é da Educação Especial, o professor Carlos, que é da Educação Especial, né? Um grupo maravilhoso. Pode baixar, Maria Eugênia, só para mostrar como é que se organizou cada etapa, porque isso foi o início do trabalho, né? Depois, nós organizamos, então, o trabalho em partes. Nós planejamos os momentos, né? Então, a regularidade no cotidiano, em que a gente fez um vídeo explicando a presença dele em várias situações da vida real, e que eles poderiam observar em casa. A atividade, inclusive, era essa, era observar em casa e nos mandar um exemplo de regularidade, em que eles verificassem no seu entorno, ou eles podiam produzir, inclusive, uma regularidade, alguns produziram, né, pulseirinhas com miçanga, padrão de regularidade para ser capa de caderno, teve umas coisas bem legais, assim, que apareceram desse grupo, ou eles poderiam mandar desafios, né, sobre o tema. Foi muito legal isso, inclusive isso aí depois virou uma atividade para a escola inteira, que foi produzida pelos próprios estudantes, né, as questões, assim, foi muito legal. Pode ir passando. Então, a gente começou com a regularidade, depois nós passamos para a generalização, que é quando a gente mostrou como a letra pode representar um número desconhecido, né, e como aí a gente pode estar usando, aí associamos, e foi interessante porque dentro do grupo vários professores preparavam o trabalho, né, então, por exemplo, a professora Simone, ela acompanhava a turma do 6º ano, né, porque nós tínhamos um estudante com paralisia cerebral, né, no 6º ano, e ela tinha uma preocupação muito grande com determinadas maneiras de apresentação que fossem acessíveis para ele. Nós todos tínhamos, né? Mas foi muito interessante porque ela sempre provocava o grupo em relação a isso. Então, muitos exemplos usaram cores, materiais concretos, objetos do dia a dia, lápis de cor, coisas assim, né? E aí, com essas possibilidades que foi muito... Esse estudante que fomentou, né, por meio da professora, tornou acessível para outros estudantes do 6º ano que também tinham, né, dificuldades em matemática, né, entender esses conceitos, foi muito legal. E aí depois, por exemplo, essa imagem que está aparecendo ali, ela é muito voltada para o 7º ano, que é como se calcular a área de um quadrado, né, o que é o B, que é a base, o que é o H, que é a altura, que são termos, né, letras que a gente usa para representar. Então foi pensando em cada ano, mas servia para todos, né? E foi muito legal de ver esse movimento. Tá, pode ir baixando, aí tem o formulário e temos o texto, né? Essas 2 barras azuis são 2 botões que o site tem, que a gente aperta, que é um texto em português e um texto em espanhol. E aí continua, depois a gente foi para regularidades na vida, né? E aí nesse de regularidades da vida foi quando a gente pegou os exemplos dos alunos, e eram vídeos, porque os alunos podiam mandar respostas em vídeos, podiam mandar respostas em áudios, podiam mandar imagens, podiam fazer escrito, descrevendo, eles podiam fazer as respostas como quisessem, né? E várias maneiras de responder para a gente entender se eles entenderam que era uma regularidade. E aí, nesse momento aqui, por exemplo, a gente fez um vídeo em que a gente discutiu os exemplos mandados por eles, né? E a atividade que foi no formulário para todo mundo fazer foi os desafios de regularidade criados por eles. Foi muito legal, assim, esse momento também, porque o estudante percebeu que a gente lia tudo que eles faziam e usava, inclusive, né, foi muito bom. E também texto em português e espanhol, né, e formulário, a gente usou tudo que pôde. Então, aqui, claro, né, a gente tem pouco tempo para apresentar tudo, mas é interessante perceber como foi se desenvolvendo. Então, sempre, representações algébricas e as generalizações, então, situações problema, como é que eu represento isso em forma de uma sentença matemática, com letras, x, y mesmo, né? E aí os estudantes poderem ver como isso podia ser transformado. Foi muito legal, assim, de ver. Teve, nesse momento, inclusive, um dos exemplos não usava x e y, usava figuras triangulares e quadrados, né? Usava figuras para representar o desconhecido. Foi muito também ideia e contribuição da professora de educação especial, né? Que nós tivemos ali. Foi muito legal isso. Pode passar. Depois, a leitura e escrita de sentenças, né? Saber ler essa linguagem também foi trabalhada, e usando vários materiais também, foi muito legal. Operações inversas, a gente foi tentando mapear tudo que era necessário para a pessoa entender, para desenvolver o pensamento algébrico.
E isso é do 6º ao 9º ano, né? Está relacionado a tudo do 6º ao 9º ano, né? É base para tudo, né? E essa aqui foi muito legal, que foi com a balança. A gente fez experimentação, mostrou como descobrir o valor de x numa equação. Por exemplo, 5x mais 8 igual a 9. Como é que eu descubro o valor de x? É que desde o início vai aparecer ali umas coisas, né? Os inícios que não. Mas é interessante. Aí a balança, ó. Isso foi uma coisa bem interessante, em que eu fiz uma balança caseira e mostrei como a gente iria resolver. A equação tá ali em cima, ó. X mais 4 igual a 12, né? E o que foi mais legal? Que a atividade era os alunos criarem uma equação, fazer a sua balança caseira e nos enviar, né? E aí, o que acabou acontecendo? No momento seguinte, acho que foi no momento seguinte, até pode baixar, porque isso aí tem lá no portal também, tá? A resolução usando a experimentação da balança, tá lá, tá bom? Pode baixar, Maria Eugênia, vamos ver ali, na continuidade, o que nós fizemos? Deixa eu ver se foi essa aqui, ó, a gente corrigiu as atividades das semanas anteriores, porque teve um momento que a gente percebeu que os alunos precisavam, a gente viu muitos erros no que estava vindo, e a gente percebeu, não, vamos fazer a correção daquilo lá. E a gente faria na sala de aula, a gente ia para o quadro corrigir, a gente corrigiu no vídeo. E aí, depois da correção, que está sendo feita a correção, né, dos desafios, que foram enviados por eles, a gente fez a correção e tal. Deixa eu ver se foi esse aí mesmo. Ah, não, esse aí é os desafios que eles mandaram. Ah, eu não sei se é esse. Não, acho que, eu não sei se é esse. Só passa para frente ali para ver se é esse, que eu queria mostrar quando a gente faz depois da correção, tem as experimentações deles. Não, não é esse, é o próximo vídeo. Nesse aí a gente está mostrando como é que foi as atividades que eles tinham mandado, correção daquelas ali. Vai para o próximo. No final, acho que eu não vou conseguir chegar em 2021. Acho que eu só não tô em 2020, tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Discussão dos exemplos. Esse é lindo. Porque nesse a gente traz o que eles produziram. Os professores... Ó, esse é muito legal. O estudante explicando para nós como fazer. Ele fez em casa, gente. E criou a equação, foi lá, explicou, gravou o vídeo e enviou para nós. Muito bom. Então a gente teve isso, né? Nós tivemos alguns outros ali que fizeram outros tipos, né, de explicação. Ó, essa menina também gravou. Ó, essa é uma outra estudante do 6º ano. O que é a coisa mais legal? São os estudantes do 6º ano, que nem é o ano que a gente trabalha a equação já com esse formato. Pensamento algébrico aí, ele é mais no âmbito da representação daquilo do desconhecido, mas sem precisar formalização com X, Y. E esses alunos fizeram, né? Enviaram para nós. Então a gente percebeu que a gente estava avançando, né? Para além. Foi muito legal mesmo. Foi muito lindo assim, o material que foi produzido por esse grupo. Pode passar, Maria Eugênia, que esse vídeo é muito legal, mas está lá também, no portal educacional do ano passado está lá. E aí nós chegamos, né, no que seria, eu acho que esse é o último, não sei se tem outro depois desse, mas eu acho que esse é o último, em que nós fomos para o cálculo mental. Ah, tá, o último é situações, problemas da vida real. Então, esse penúltimo, a gente trabalhou o cálculo mental, entendendo que muitas situações que a gente tem no dia a dia, o estudante, ele pode já realizar a operação inversa mentalmente, explorar, avançar, né, aquela resolução por anular pela operação inversa, né? E sim usar o cálculo mental, que é o que normalmente os estudantes no 9º ano fazem, né? Então a gente trabalhou também mostrando que aquilo era um cálculo mental, que não é uma regra, né? Tipo, passa para o outro lado somando. Isso não existe. O que existe é fazer a operação inversa dos dois lados e um deles se anular. Então a gente mostrou nas 6 operações básicas, né? Porque a gente trabalhou com potência, raiz, tudo, tá, gente? Tudo. Então, todos os alunos do 6º ao 9º ano trabalharam com todas as operações, foi bem legal, assim, mesmo. E aí nós finalizamos, né, o ano com a resolução problema em situações da vida real, em que a gente discutiu com eles a aplicação de tudo aquilo que a gente trabalhou. Foi o final, assim, do nosso fechamento, né, dos estudos relacionados à álgebra nesse projeto. Foi muito, muito legal. Então, foi uma proposta, né? Isso foi ano passado. Nós pensamos que, apesar da gente estar usando algo significativo, que tivesse contexto, que fosse aplicado, que eles pudessem ver a aproximação da matemática com a vida real, nós conseguimos trabalhar muita coisa do currículo também, né?
para não ficar uma lacuna tão grande, né, nesse processo todo, assim. E o 2021, eu só vou apontar, eu sei, é até as 8h30, é isso? Só para eu saber, tá. O 2021, só vou apontar alguns aspectos, assim. O grupo mudou, né, claro, no ano seguinte. Hoje nós temos 3 professores de matemática, um professor da educação especial, que é justamente um dos professores que estavam com nós ano passado, quem permaneceu esse ano no grupo da matemática, porque teve a troca dos professores, né, uma professora Flaviana que voltou da outra escola que ela estava, né, e uma professora nova que entrou. O que nós tivemos ali? Eu, da matemática, e o professor Carlos, da educação especial, que se manteve no grupo. Então, a gente conseguiu manter determinados parâmetros que a gente já tinha estabelecido ano passado, consolidados, assim, né, o papel dos sujeitos. E aí, no nosso grupo, então, vem mais a professora Flaviana e Bruna, da matemática, e a professora Jéssica, que é a nossa professora auxiliar de ensino da escola, que nos apoia também, que é pedagoga, né, acho que é pedagoga. E aí só que agora a gente tem que pensar na sequência curricular, atividades por ano, mudou alguma coisa da proposta, né, porque nós fizemos uma avaliação com as famílias no final do ano, e as famílias colocaram isso, né, que eles até entendiam que tinha várias coisas ali, mas eles não conseguiam ver a demarcação, e como as famílias esperam essa demarcação do ano, né, é aquela necessidade também da família. Tá, isso é de sexto, isso é de sétimo, isso é de oitavo, né, o nono ano tá vendo que tem que ver, né, puxa, pensamento algébrico pro nono ano é o ápice, né, mas eles não entendiam que aquilo, se todo mundo tava vendo, não era pro nono ano. Então, foi a necessidade da própria comunidade de adequar o processo. E a gente tentou atender a isso, então, esse ano, né? A gente escolheu como eixo da matemática para trabalhar, é a mesma proposta, articulada com todos o currículo, mas a gente tem um norte. O nosso norte esse ano é grandezas e medidas, porque o nosso grupo entende que grandezas e medidas está articulado a vários outros conceitos que têm que ser trabalhados em cada ano. Então, continua mantendo a possibilidade de ter como se fosse um projeto, que é grandezas e medidas, né? A gente também separou em etapas, que começa pela compreensão do que é grandeza, né? A compreensão das principais grandezas e suas medidas, e aí, nesse momento, traz a geometria, traz a álgebra, né? Traz os outros eixos da matemática para conversar e manter o currículo. Essa foi a proposta, né? No que nós estamos fazendo, na realidade está acontecendo ainda, agora nesse momento está stand-by, né, mas em seguida já estamos voltando, estamos com as coisas organizadas para quando retorna. E aí nós temos, então, o perfil dos estudantes também, e aí foi o desafio, que nós tivemos que começar o nosso trabalho com um material de coleta de dados, né, em que os estudantes tiveram que dizer quem são, mesmo os que já estavam na escola no passado, porque, gente, tanta coisa aconteceu, né? Então, a gente quis saber como é que eles estão, o que eles estão fazendo, se há algo que eles interessa mais, como é que está a relação deles com a matemática, e aí vem muitos alunos de fora que contaram cartas lindas, e a gente fica emocionado quando o estudante vem lá do Amazonas, né, que tem no caso, né, nós temos esse caso, e a menina te conta, porque é um relato que ela poderia colocar o que ela quisesse ali. Qual é a sua experiência com matemática? E ela conta a história, a dificuldade e como ela queria aprender matemática. E aí tu pode fazer uma intervenção, né? Então é muito legal, assim, conhecer os estudantes, né, para fazer. E a proposta continua sendo a mesma, variabilidade de modo de exploração, né, trazer um conceito significativo. Então a gente sempre trata do contexto histórico, a gente sempre trata dos instrumentos que a gente usa na vida real, né? Então, instrumentos de medida vários. E assim, a gente vai ter que entrar no site só para mostrar uma coisa, antes da gente acabar. Eu sei que deu o tempo, mas eu vou ter que mostrar. Me desculpa, gente, mas eu vou ser obrigada. Tá, então assim, ó, esse site, claro, esse ano a gente instituiu um encontro síncrono, né, mesmo. Antes tinha um plantão de atendimento, agora tem um encontro síncrono, né? Toda semana tem um momento de esclarecer dúvidas. Pode subir o site. Pode, ou descer, sei lá, eu ir para baixo. Né? Então, nós temos ali os links dos encontros síncronos, então o site ele possibilita isso, a pessoa entra aqui, eu sou do 6º ano, eu clico naquele botão, naquele horário que está ali, e eu vou estar lá dentro da sala do Meet da minha turma. Isso é muito legal. Então, o site possibilita, a gente não precisa ficar mandando link pelo WhatsApp, até se manda, tá? Até se manda. Mas entra no site, está tudo no site. E entra lá no Meet e participa da aula. O contrato WhatsApp que está embaixo, né? Se alguém quiser tirar dúvida individual, pode baixar um pouco. E aí nós temos...
Eu acho legal a gente falar que temos uma novidade bacana Mas é esse isso mesmo ano, que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Vamos Tá. baixando, porque aqui fala das semanas, né? Conhecendo vocês e a matemática, sempre com a mesma proposta, texto em português e em espanhol, o vídeo, né? A gente instituiu também. Então, os formulários agora é um para cada ano, então as atividades são divididas por ano. O vídeo é o mesmo, mas as atividades não mais, né? Aí os textos, e aí surge isso, este botão. Que este botão aqui, né, eu tenho até que falar que seja curioso, experimente. Foi a primeira vez que ele surgiu, né, para explicar que dentro desse, se ele apertar nesse botão, ele vai ir para outros lugares. Se você quer saber mais, aqui a gente vai oferecer, né? Acho que o Roto podia falar um pouquinho sobre isso, porque isso veio lá da sala multimeios, tá? Isso é muito bom também. Isso é a educação especial junto, né? E não paralelo. Esse botão, ele nasce da necessidade da gente promover ações que contemplassem os estudantes com altas habilidades, superdotação. Então, ele serve de enriquecimento curricular. E a gente faz isso no GTC, junto, né, com a comunidade escolar. E ele contempla todo mundo. É aquela máxima que diz: a maré alta eleva todos os barcos. A gente faz com uma intencionalidade de atender esse público, mas ele não é especificamente para esse público, porque é isso, a maré alta eleva todos os barcos, né? Então, ele entra como aquele plus para aquele estudante que queira aprofundar, tenha curiosidade, né? Ele tem essa possibilidade de poder navegar em outros mares também. Isso é muito bacana, porque a escola comprou já a ideia, entendeu a importância, porque a gente trabalha com formação continuada. Então, desde 2019, a gente tem esse recorte, essa ênfase no trabalho para identificar e apoiar e atender estudantes com altas habilidades de superdotação. Isso aconteceu em função da chegada da profissional Sheila, que vem com essa expertise, e a gente se dá por conta que nós não tínhamos ações, né, que contemplasse, que apoiasse, que incluísse esses estudantes. Isso acontecia, mas não de maneira intencional, até acontecia, né? Mas não intencional. E agora, então, é um botão que está à disposição para todos os professores usarem e a gente contribui de maneira específica, porque é o público da educação especial. E a coisa legal é que é o provocativo, né? Isso é que é a coisa mais legal. Quem coloca o conteúdo lá dentro não é a sala multimeios, somos nós. Então, eles vêm nos provocar a oferecer enriquecimento curricular, que atende muito bem os alunos com altas habilidades, mas atende muito bem aqueles alunos que têm outros interesses e que não têm outras habilidades, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Sim, nós temos algumas questões aí no chat bem bacana, né? Eu estava aqui tentando procurar, teve uma professora que perguntou se nós tínhamos um referencial de linguagem matemática para educação infantil. Não, a nossa aqui... o nosso referencial teórico da linguagem matemática que nós utilizamos, né, que é um dos que nós utilizamos, é o Sérgio Lorenzato. O livro do Sérgio Lorenzato, né, que fala das 7 habilidades, né, aqueles processos que a gente já trabalhou, né, Rô, que são básicos do pensamento lógico matemático, o livro dele é Percepção Matemática na Educação Infantil. Esse é o nome do livro dele, do Sérgio Lorenzato. Por quê? Porque, na realidade, o pensamento lógico-matemático, ele tem que começar a ser explorado, não é o código, não é o símbolo, mas é a percepção, o senso, né, que a gente diz, essa percepção de espaço, de numerosidade, que é no sentido de perceber que as coisas podem ser agrupadas, podem formar conjuntos, podem ser organizadas, que a gente faz com as crianças na educação infantil, ele já tem que começar lá, né, não pode se abandonar, até porque quando a gente está lá dentro da educação infantil com as crianças e pedem para você... Vou dar um exemplo bem clássico que eu gosto assim de falar, porque tem tudo a ver com a discussão do Sérgio Lorenzato. A Cat Small também faz isso, tá? São 2 referenciais assim que eu indicaria, que eu acho que são básicos para quem trabalha com a educação infantil e anos iniciais, tá? Quando você está lá dentro da educação infantil e você trabalha com as crianças, por exemplo, a organização dos brinquedos. As crianças brincam, né, tal, e depois tem que organizar os brinquedos, né? Então, a gente tem a caixa das bonecas, a gente tem a caixa dos carrinhos, a gente tem não tem essas coisas?
quando a gente para pensar, por que isso tem que acontecer desse jeito? Por que em casa o meu filho tem só um baú que ele bota tudo dentro, ele não separa nada? Mas por que lá na educação infantil isso é uma rotina, essa separação? Porque ela tem a ver com percepção, ela tem a ver com justamente essa organização das diferenças, semelhanças, aonde se classifica, quando separa todas as bonecas, pode ser bonecas de tudo que é formato, mas tem que ser boneca. Essa é a característica comum que está ali, né? Mas também existe outros tipos de separações, que é os brinquedos grandes, os pequenos, as peças de Lego, né? Não tem essas coisas. Isso, por exemplo, que faz parte da rotina da educação infantil, ela tem muito a ver com a percepção, com o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, que são os processos, né, mentais básicos que o Sérgio Lorenzato trabalha. E a Katia Small ela faz outro tipo de trabalho. O trabalho da Katia Small, que também é voltado para a educação infantil, ela trabalha com resolução de problemas, com geometria e formas, eu acho que o trabalho dela é muito voltado para a representação. Como é que uma criança representa, resolve uma situação, né, problema mesmo, quando você desafia as crianças a resolverem uma situação, problema do cotidiano ali delas mesmo em sala de aula. Como é que elas resolvem aquele conflito? Como é que elas representam aquele conflito, né? Isso também é pensamento matemático. Na realidade, a gente tem que pensar que a matemática, ela não é esse objeto separado do mundo e nem do pensamento humano. Não é algo que eu vou ter que decorar para dizer que eu sei, né? É algo que eu tenho que vivenciar para aprender, né? Eu acho que é nesse sentido. Não sei se responde a pergunta dela, mas é que são referenciais que a gente usa para todos os anos, mas que é da educação infantil, por isso. Isso. Não, com certeza. Eu até coloquei ali no link para as meninas internamente poder socializar, né, a bibliografia do Sérgio que tu mencionou. Educação Infantil e Percepção Matemática é o nome do livro, né? Sérgio Lorenzato, está ali também. Bom, no mais, a gente tem a agradecer também, porque existem vários comentários aqui elogiando, parabenizando, dando forças, né, para o nosso trabalho. E dizer mais uma vez que esse é um trabalho que hoje a Carla e eu estamos aqui apresentando, mas ele é um trabalho de muitas pessoas que estão na IBIAS, muitas pessoas que passaram pela IBIAS, né? E um trabalho que a gente também faz com carinho para receber novas pessoas que virão para a IBIAS, que todas sempre são muito bem acolhidas. A Carla falou uma coisa importante. A gente sempre fica desejosas de que venham professores diferentes e novos, porque a gente sabe que eles vão nos provocar de outros lugares e que a gente vai ser desalojadas, né? E que a gente vai precisar criar novas estratégias, porque é isso que nos mobiliza e é isso que nos motiva. É saber que a gente sempre vai ter surpresas, né? Com a vinda de outros professores para poder contribuir com o nosso trabalho. Ele não é estático jamais, ele está sempre em movimento. A gente tem essa noção de que a beleza do trabalho é justamente esse movimento que ele tem, essa constância que ele tem, esse desafio que nos mobiliza. Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento, né, Carla? Agora passo para ti fazer as tuas considerações finais. As considerações finais, muito obrigado, né? Agradecer a minha parceira que está aí comigo, né? Que é uma honra para mim fazer algum trabalho com ela e estar trabalhando com ela. Eu trabalho na IBIAS por causa da Rosângela Kittel, né? Que quando eu entrei na rede em 2018 e eu vi que tinha escola, eu mandei uma mensagenzinha para ela: vou trabalhar com você, porque eu já tinha ouvido falar de uma escola inclusiva, integral, e claro, né, Rô, a gente sabe que é uma construção constante, tem os seus idas e vindas, né, mas é o que está lá no nosso PPP, é o que a gente almeja, e vem muito ao encontro do que eu venho lutando nos meus últimos 15 anos, né, educação matemática inclusiva, essa expressão aí que estão usando agora, então tem até evento com esse nome já. Quando eu fiz a minha dissertação em 2009, era isso que eu estava defendendo nela, porque eu falei justamente o que eu defendo, na realidade, é que todos tenham acesso à matemática, entendam, aprendam, gostem, né, entendam o que ela significa. E a inclusão, quando fala em educação, já está implícito inclusão, né, já deveria estar implícito, mas enquanto isso não está acontecendo sempre, a gente tem que
fortalecer com esses termos, né? Mas é isso aí. Agradeço a todos. Maravilhoso estar aqui. Como sempre, né, essa oportunidade, esse espaço. Só tenho a agradecer para essa equipe maravilhosa da Rede de Saberes. Maravilhosas são vocês, maravilhosa é essa escola, maravilhosa é essa comunidade que participa disso, maravilhosa essa live que todos nós aprendemos conjuntamente. Vocês na Escola EBIAS realizam o trabalho de gestão compartilhada. Ai, como seria importante que essa gestão compartilhada perpassasse todas as unidades, né, da rede municipal de ensino. Eu costumo dizer sempre que vocês são grandes referências para nós, não só em educação matemática, não somente em educação inclusiva, mas em gestão, em docência inclusiva e compartilhada, em organização do trabalho pedagógico, né, que envolvem a todos, todas as áreas, é um trabalho sempre interdisciplinar, transdisciplinar, é um respeito que envolve docência e discência. Então, a minha vontade é de continuar com vocês aqui até a meia-noite, a gente fica querendo mais. Eu sei que não dá, nós temos aqui 20 horas e 48 minutos, e eu quero fazer a leitura do chat da Maria Elizabeth Zimmermann Fontes, que me tocou aqui profundamente, e eu fiquei muito emocionada também, que ela diz o seguinte: esse incentivo no ensino de matemática, desde cedo, fez com que meu filho gabaritasse a prova de matemática no primeiro concurso público federal que ele realizou. A matemática mudou o seu destino. Então, fica aqui um sentimento de realização de uma mãe que vê seu filho, né, ao longo de um percurso educativo, conseguir alcançar o seu projeto de vida. E é isso que vocês fazem na EBIAS. Né? Aqui teve um recorte, sim, do trabalho da educação matemática, né, juntamente com essa perspectiva inclusiva, mas a gente sabe que vocês fazem isso na geografia, na língua portuguesa, no trabalho com os anos iniciais, trabalho com os anos finais. A inclusão é de todos, de todas as áreas, né, da comunidade. Então, realmente uma alegria muito grande, uma satisfação ouvi-las sempre. E o que eu quero fazer nesse momento é parabenizá-las imensamente, parabenizar essa escola, que está sempre de portas abertas para o Rede de Saberes e para a sua comunidade como um todo. Andréia, um agradecimento como colega. Andréia, eu só quero colocar uma coisa assim para não desestimular os colegas. Tá? A gente diz na EBIAS que nós não somos uma escola inclusiva, porque não somos, tá? Nós temos práticas inclusivas, porque é assim que a gente começa. E a gente diz, só esse ano, ou só esse mês, dá para fazer uma? Sabe, porque senão aquilo fica tão distante, tão distante. Então, para quem nos ouve, que não conhece o chão da nossa escola, não achar que a gente é a última bolachinha do pacote, porque a gente não é. A gente tem muitos problemas, a gente tem muitas distensões no dia a dia, mas a gente tem unidades, e a nossa unidade a gente apresentou hoje, que é a nossa missão, a nossa visão e os princípios que orientam a nossa organização curricular. Então, a gente sempre se pergunta isso, né? A gente está atendendo a esses princípios? E qual prática que nós temos dentro da escola que hoje atende esses princípios? Não são todas, Andréia. Mas aí que está o nosso reconhecimento da nossa fragilidade, é o que também nos fortalece e nos dá espaço para dizer, eu preciso de ajuda para fazer juntos. E tem uma professora que perguntou ali, como que faz para quem está chegando na escola? Faz assim, quem já sabe fazer um pouco, ensina quem está chegando. É desse jeito, porque a gente não sabe fazer tudo. Então, a gente vai envolvendo quem está chegando, vai envolvendo quem está a fim de aprender, e a gente se desafia a ter uma prática inclusiva, pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Então, somos uma escola de práticas inclusivas, não uma escola inclusiva ainda. E uma coisa importante é enfrentar de peito aberto, né? Quando as coisas acontecem, e as pessoas que chegam, a gente tem que acolher
e também entender que elas podem trazer outros elementos que nós não utilizamos e que podem nos ajudar a alcançar esse ideal, porque na verdade é um ideal, né? A gente tem um ideal que a gente busca, e quando a gente está caminhando atrás de um ideal, a gente às vezes consegue acertar o passo, isso é muito bom, assim. Né? Mas enfrentar, eu acho que está de peito aberto em enfrentar os problemas, porque a melhor coisa da gestão compartilhada, agora eu vou dizer porque eu estou vivenciando isso pela primeira vez em 22 anos de profissão, uma escola com gestão compartilhada, né? Nunca tinha vivenciado, e agora estou tendo o prazer de poder estar um pouquinho mais próximo disso também, ali, na gestão mesmo, né? E problemas todos os dias, mas todos os dias tu tem para quem contar e pode escutar alguém te ajudar, pelo menos dizer assim, ó, calma, não sabemos a resposta, mas vamos achar juntos. Isso é gestão compartilhada, todos os dias. Então fica mais fácil enfrentar os problemas também, né? Acho que isso tem a ver com essa sensação de que é tudo bom, mas não, né? Claro, tem problema também. Só que é muito bom a gente saber que não tá sozinho nunca, né? Isso aí. E uma coisa que me marcou na fala de vocês, que é um dos ideais aqui apresentados, é a meta de conhecer os nossos alunos e preparar aulas para eles, considerando a subjetividade de cada um. Isso eu tive até que registrar aqui, diz assim, se toda a escola fizesse isso, não fizesse isso como vocês falaram, né, materialmente, efetivamente, mas se envolvesse num movimento coletivo de buscar isso, né, de enfrentar esse desafio de preparar aula para o seu aluno, não para a média da turma, não para as cadeiras, como foi falado aqui, não para quem tem dificuldade ou somente para quem tem altas habilidades, mas atendendo a todos nas suas especificidades, que é o grande desafio da educação. E se a gente se envolver coletivamente, né, para atingir esse objetivo, a gente já fez muito. Eu entendo perfeitamente, todos nós aqui, né, sabemos disso, que nenhuma escola é perfeita, e também a EBIAS não é. Mas se todos se envolvem no processo de busca, aí, né, os parabéns são bem dados. O que nos move é justamente a busca, o objetivo, né? Se nós chegarmos a alcançar 60% do objetivo, maravilha. Se no ano seguinte nós alcançarmos 70, 80, não importa o quanto, importa o trabalho trilhado para atingir. Né? E cada um vai conseguir o seu sucesso na sua trajetória individual, tanto os professores, quanto os alunos, quanto as famílias. Então, fica aqui o nosso reconhecimento por esse trabalho fantástico que vocês fazem. A gente joga sempre confetes, muitos elogios, porque a gente vê esse movimento, né, de trabalho colaborativo. Nós temos aqui agora 20 horas e 54 minutos. Eu penso que nós podemos finalizar nossa live. Realmente, eu peço desculpas, porque alguns comentários não foram lidos, não puderam ser mediados, mas eu convido tanto a Rosângela quanto a professora Carla aí, para analisarem, depois lerem, né, calmamente o chat, e se sentirem à vontade, com necessidade de dar um feedback para os participantes, fiquem à vontade. Tá certo? Então, é isso. Lembrando que no segundo semestre nós temos a Rosângela Kittel novamente conosco, tratando de altas habilidades. É isso, Rosângela? Se não me falha a memória, é isso. Sim. Quer dar uma palhinha para nós e já convidar para a sua live? Quero. Dia 10 de agosto é a data que a gente comemora, né, alusiva, que a gente chama atenção para as pessoas com altas habilidades de superdotação. É o Dia Internacional das Pessoas com Altas Habilidades de Superdotação. E nesse dia, nós estaremos na Rede de Saberes, apresentando, então, o trabalho que a EBIAS tem realizado desde 2019, na identificação e atendimento de estudantes com altas habilidades. A gente vai falar um pouco mais sobre esse botão, Quero Saber Mais, que a Carla apresentou também há pouco. A gente vai falar de uma triagem digital
que a gente criou no chão da escola e que ela está digitalizada, é uma solução digitalizada que ela apoia, né, a identificação, então, de comportamentos, indicadores de altas habilidades e dizer como que a gente está organizando enquanto escola, isso tudo enquanto escola, esse trabalho todo. Então, dia 10 de agosto, a gente espera vocês para poder mostrar o nosso trabalho e socializar os nossos resultados também. Muito bem, obrigada a Rosângela, obrigada a Carla. Lembrando que na quinta-feira nós teremos a última live deste bloco. Estará com vocês o professor Charles, tratando da temática de primeiros socorros. Um beijo no coração de todos, tenham um excelente descanso e até quinta. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada a todos os participantes que estão conosco até o momento. Obrigada pelo espaço. Tchau, tchau.